Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Eu queria falar hoje sobre a Igreja Reunida e a liturgia, a formação da espiritualidade do corpo de Cristo. Ah, Você está no canal Exposição Bíblica, eu peço que você, por gentileza, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino que está aí ao seu lado para você receber as nossas notificações. Eu sou o Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília. Exposição Bíblica criou outros projetos como a FTRB, o Centro de Pós do Seuched. E agora nós temos a Academia do Expositor. Acesse lá academiadoexpositor.br. Você tem uma equipe maravilhosa de treinadores, de pregadores, e a arrecadação toda é para missões. Você pode se inscrever como assinante e receber conteúdos exclusivos da nossa plataforma. Bom, a Igreja Reunida e a liturgia, como processo de formação da espiritualidade do corpo de Cristo. A espiritualidade é um tema muito nevrálgico na história da Igreja. Nós temos um núcleo central em Cristo Jesus e, a partir disso, nós construímos todo o nosso entendimento de espiritualidade, mesmo que ela tenha sofrido algumas divergências na história da Igreja. Só que, quando nós falamos de igreja e nós falamos de liturgia, você pode me perguntar, mas liturgia não é algo unânime na história da Igreja. Mas tem pontos normativos de uma liturgia que nós temos que entender para toda a Igreja do Senhor. A espiritualidade, ela se forma a partir do corpo de Cristo reunido, a partir do conceito do que é ser igreja, a partir de tudo isso, a nossa espiritualidade é desenvolvida. Na pós-modernidade, o tema espiritualidade é muito abordado, eu não quero tratar disso aqui agora, mas se existe algo que faz parte da pós-modernidade é a individualização, o individualismo. E muitos argumentam que esse individualismo nasceu na Reforma Protestante, mas isso é uma grande fake news. A Reforma, ela trouxe o sacerdócio universal do corpo de Cristo manifestado em dons que são dons individuais, mas que funcionam dentro de uma colaboração no corpo de Cristo. Okay? E isso também não exclui a necessidade de termos a igreja em seus dons ministeriais e pastorais para organizar tudo isso. Tá? Uma coisa não anula a outra. Bom, verticalidade e horizontalidade são duas coisas que precisam caminhar juntas. E eu queria usar aqui uma contribuição do Brad Strawn e o Warren Brown para nós entendermos um pouco sobre essa questão da comunidade. E eu extraí aqui 17 questões. A primeira delas é: a igreja não vive a espiritualidade cristã como um atributo individual. A espiritualidade não é privada ou interna. Ela se torna algo desenvolvido internamente, mas ela não é somente interna. Ela é abrigada em um corpo comum. Em segundo lugar, a igreja como projeto comunitário não pode ser secundário. O projeto comunitário da igreja tem sido colocado como algo secundário. A doutrina da Trindade tem sido abandonada. Muitas igrejas têm sido formadas sem uma firmeza na doutrina da Trindade e os resultados são terríveis. O individualismo e a igreja sendo vista como um corpo solto gera consequências trágicas para o povo de Deus. Em terceiro lugar, a igreja é o ponto de partida e não os indivíduos, pois a vida cristã flui primariamente da igreja para as pessoas. Quarto lugar, a igreja não pode ser vista como um projeto prático apenas. As boas novas têm um conjunto de crenças proposicionais aprendidas como corpo para a nossa vida e desenvolvidas na nossa vida, vamos dizer assim, individual, mas não individualista. Bom,
A igreja, em quinto lugar, se torna robusta quando pessoas vivem como corpo, pois Deus salva a igreja e usa essa igreja para criar pessoas santas, e não o contrário. O projeto de Cristo é o corpo, ok? Em sexto lugar, a igreja é formada por pessoas que não são o centro, mas simples atores a serviço de uma produção maior. O protagonista é o Senhor Jesus. Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Versão NVI. Nem mesmo o Filho do Homem. Sétimo lugar, a igreja é um corpo em comunhão. Dietrich Bonhoeffer vai trabalhar exatamente esses aspectos neotestamentários. A igreja, ela pratica louvor, oração, leitura, companheirismo à mesa, trabalho, num processo de humildade, ajuda, escuta, perdão e tolerância. Oitavo lugar, a igreja é um corpo que se envolve com assuntos de sua identidade. Nós estamos juntos nos envolvendo com assuntos que dizem respeito à nossa identidade. Fomos salvos pelo mérito de Jesus Cristo e precisamos pregar esse Jesus Cristo. Então, os nossos assuntos são em comum. Em nono lugar, a igreja é composta por membros que são de igual modo importantes. Não existe maior nem menor no uso dos dons. 1 Coríntios 12, 22 a 23. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Décimo lugar, a igreja é necessária para edificar o cristão. O Bolzinger vai dizer sobre isso. Efésios 4:11 diz: e ele designou alguns para apóstolos. Apóstolos não existem hoje, tá, gente? Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de, olha só, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quer dizer, é um projeto coletivo. Nós preparamos para que as pessoas preparem outras pessoas para cumprirem a missão. 11º lugar, a igreja possui um evento principal, é o culto público, com uma liturgia que nos ensina muito sobre a interatividade da vida do corpo. Não só ensina, existe uma ação, nós pregamos a Cristo, o Espírito Santo fala, age, interage com o corpo, é algo vivo, e esse corpo responde e cumpre a missão na vida lá fora. Então a igreja é algo maior do que a nossa própria vida individual. A adoração pública nos ensina que o corpo é maior do que a nossa vida como adoradores individuais. A igreja tem elementos uníssonos, né? A igreja e o culto, em 12º lugar, não é para meros espectadores. Isso não vai nos edificar em nada. Agora, do 13º ao 17º, eu quero tratar... vamos tratar da questão da liturgia nessa contribuição muito boa que o Brad Strawn trouxe para nós, ok? Vamos lá, como liturgia, nós precisamos entender que a igreja e o culto nos ensinam sobre oração pública. Na oração pública, saímos da nossa esfera privada de preocupações e enxergamos um Deus como um pai que nós devemos nos relacionar e depender dele. E nós enxergamos o próximo como a nós mesmos, vendo o sofrimento e a dor do outro. A oração pública nos auxilia como viver em codependência do corpo. A oração pública nos ensina que existe uma esperança além das dores do corpo. A oração no privado, ela vai trazer um benefício, mas não vai ensinar toda a dimensão do que é viver para a glória de Deus, do que é ter sido salvo por Jesus. 14º lugar, a igreja e o culto nos ensina sobre a leitura das Escrituras. Nós não podemos ler as Escrituras de forma individualista. Sim, é claro, você é um intérprete, você faz parte de um sacerdócio. A igreja não tem o poder, o monopólio da interpretação. Mas a leitura do corpo nos ensina que a palavra diz respeito a um corpo, onde o corpo se torna parte dessa mensagem. Embora você tenha capacidade de interpretar, a leitura conjunta torna a sua interpretação mais humilde.
Às vezes a sua interpretação está muito arrogante porque você está lendo individualmente, sozinho, num projeto individualista. 15º lugar, a igreja e o culto nos ensina sobre o motivo dos cânticos em conjunto. Cantamos, ouvimos a voz do outro, aprendemos que um coro demonstra que todos nós fomos salvos por um Deus triuno e que dependemos dele e andamos conforme ele determina. O cântico, ele pode ser privado, mas não pode ser somente privado. E ele não pode ser privatizado por uma equipe técnica chamada equipe de música, porque isso tudo acentua o individualismo e gera emocionalismo, como se as pessoas que estivessem lá embaixo estivessem esperando gotas de unção caírem lá de cima. Então o canto é coletivo e nos ensina a natureza da nossa fé. Nós somos salvos por um Cristo que formou um corpo. 16º lugar, a igreja e o culto nos ensina sobre o ouvir a pregação. A pregação é um ato de comunidade, conforme diz o Bolzig. Pregamos para um povo reunido e não para um grupo de indivíduos vagamente associados. Pregamos para um povo reunido que é chamado a entender e a viver como corpo e não como indivíduos. É a figura do corpo que vai ao mundo cumprir essa missão. Jesus diz em Mateus 28:20, ide, né? Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando a guardar todas essas coisas. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E, em último lugar, a igreja e o culto nos ensinam sobre a bênção final. Uma bênção final significa o envio da igreja para a obra do mundo, para a obra no mundo. Uma comissão de todo o corpo para participar da obra de Deus. A nossa missão lá fora não é individualista. Uma comissão de todo o corpo para fazer juntos. Isolados nós não conseguimos ter toda a extensão dessa dimensão. Nós não agimos sozinhos no mundo. Uma ação em conjunto firma a nossa identidade do Cristo que veio nos unir para um dia nos buscar. Querido, eu quero te chamar para uma vida de corpo. Saia desse individualismo. A sua fé contempla ações individuais, mas não contempla esse individualismo. Certamente, você precisa se parecer com Cristo Jesus. Ele se juntou, ele tabernaculou o projeto dele de identificação com o homem, para que o homem, através do seu sacrifício, se identificasse com ele. É o modelo da nossa ação como corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.